TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora são 4 horas em ponto e você vai acompanhar a 5ª reunião extraordinária da Comissão Permanente da Câmara de Educação e Esporte. Hoje o tema é regulamentação das condições de trabalho dos agentes e monitores da Rede Municipal de Ensino de Campinas, na presidência do vereador Gustavo Peta. Acompanhe. Início a essa reunião extraordinária da Comissão de Educação e de Esporte, reunião que tem como tema único um debate público sobre a regulamentação das condições de trabalho, agentes e monitores da Rede Municipal de Ensino de Campinas. Quero já cumprimentar a vereadora Mariana Conte, que está aqui conosco nessa reunião virtual, agradecer muito todos os trabalhadores servidores da Câmara Municipal de Campinas, os trabalhadores da TV Câmara, que são fundamentais para que a gente possa realizar essa reunião extraordinária, esse debate público. Quero agradecer também a nossa convidada, a Maria Emília de Castro, que representa aqui a Comissão de Monitoras e de Agentes de Educação Infantil de Campinas. Quero agradecer muito a presença da Maria Emília, que vai ter aqui fazer uso da palavra em nome das monitoras e das agentes. E mais uma vez, lamentar a ausência da Secretaria Municipal de Educação. Já ficou, é a segunda vez consecutiva, essa ausência, uma ausência que vem, ela foi enviada e a justificativa é que não haviam condições de ser enviado algum representante da secretaria por conta de outros compromissos, mas é muito importante a gente dizer a todos os ouvintes, a toda a cidade de Campinas, que esses convites que nós fazemos são convites com antecedência razoável, com totais condições da secretaria se preparar para participar de um debate público como esse, ou a partir da própria secretária, que é para quem é direcionado o convite, ou então de alguém que represente a Secretaria de Educação, um diretor, um coordenador, que possa vir representar a secretaria num debate tão importante como esse. Mas, mais uma vez, a secretaria não enviou representantes apresentando essa justificativa, que não haveria alguém para ser enviado por conta de outros compromissos. Então, nós lamentamos, nós, na verdade, repudiamos, porque é papel de qualquer pessoa que esteja à frente de uma instituição pública, de uma representação governamental, o debate público, a necessidade de dialogar com os segmentos, com os setores da cidade que estão vinculados ao tema em que ela faz a gestão, em que a pessoa faz a gestão. Na verdade, é um dever. E, infelizmente, esse dever não tem sido cumprido. Nós fizemos uma reunião exatamente uma semana atrás, no dia 11, um debate super importante nos atuais momentos que nós estamos vivendo, que é um debate sobre o possível retorno às aulas, e a secretaria também não se fez comparecer, assim como nesse debate tão importante, um debate já muito antigo da rede, muito relevante, que é um justo reconhecimento às monitoras e às agentes de educação infantil, a luta para que elas sejam enquadradas na carreira do magistério, para que tenham direitos, assim como todos os direitos dos outros trabalhadores da educação, mas infelizmente a secretaria não veio. Então eu queria aqui deixar o nosso repúdio e no final aqui da comissão a gente vai discutir também o que fazer diante dessa situação. Antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, o que eu queria assim dizer, primeiro, como em todas as reuniões que nós temos feito aqui, em primeiro lugar, lamentar e trazer aqui nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas nesse momento tão difícil que o Brasil vive e que a cidade de Campinas vive. Nós já passamos de 900 vidas interrompidas em Campinas, de mais de 105 mil vidas interrompidas no Brasil, e essa é uma situação realmente dramática, uma situação em que
nós precisamos, vamos dizer assim, mobilizar todas as nossas forças, as nossas energias para trazer a solidariedade, o apoio a todas as famílias que enfrentam essa situação. É uma situação, evidentemente, levada a essa consequência tão dramática por conta de uma resposta extremamente irresponsável feita pelo governo federal e pelos outros governos. Mas aqui, em primeiro lugar, trazer essa solidariedade. Em segundo lugar, dizer que esse tema que nós vamos tratar aqui hoje não é um tema novo, né? A Prefeitura Municipal teve indicações em relação aos verdadeiros e reais direitos das monitoras, dos agentes da rede municipal, há um certo tempo. Muitas promessas foram feitas, inclusive pelo atual prefeito, por alguns vereadores, mas isso nunca foi levado adiante. E muita frustração se gerou por conta dessas negativas, por conta da ausência de consequência a uma pauta tão relevante, tão justa. Mais recentemente, houve uma mobilização das monitoras, dos agentes, em torno daquele bônus educacional que foi feito no final do ano passado, aprovado aqui pela Câmara. Havia uma tensão de que as monitoras e os agentes não recebessem o que foi denominado 14º salário, né? E graças a essa mobilização, nós fizemos aqui a intermediação a partir da Câmara. O governo se comprometeu que as monitoras, agentes, estariam incorporados nesse quadro que recebeu o bônus educacional. Isso realmente veio a acontecer. A tensão para que isso não ocorresse tinha sua justificativa, né? As agentes, as monitoras não recebem diversos direitos que já estão incorporados à vida dos outros trabalhadores da educação. Eu vou citar, por exemplo, o exemplo do recesso, né? Que talvez seja um dos exemplos, e a gente vai ouvir a Maria Emília sobre isso. Mas o recesso é um exemplo, né? Enquanto todos os outros, para os professores, possuem um recesso escolar, as agentes e as monitoras não possuem. Mas a gente vai ouvir a Maria Emília um pouco mais sobre isso. Mas a partir dessa mobilização que ocorreu no ano passado com muita força, nós no início do ano também recebemos a comissão aqui representada, que trouxe aqui um documento que já foi protocolado aqui na Câmara, que está aqui nas minhas mãos, que foi protocolado também na Prefeitura, com um embasamento político, jurídico, educacional muito consistente, né? Muito bem elaborado, que dá base jurídica para a principal reivindicação dos agentes e das monitoras, né? Que é a reivindicação do enquadramento dentro da carreira do magistério. Muitas outras cidades já estão adotando esse direito, já estão respeitando esse direito, e esse é um tema que tem também percorrido alguns tribunais, né? Mas por isso que a gente chamou esse debate aqui hoje. Eu queria, então, verificar com a vereadora Mariana Conte se ela já gostaria de fazer o uso da palavra, e logo depois a gente já passaria para a Maria Emília. Vereadora? Oi, boa tarde. Boa tarde, Gustavo, presidente da Comissão de Educação. Boa tarde, Maria Emília. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu acredito que é melhor a Maria Emília se pronunciar primeiro, trazer aí as questões dessa pauta de reivindicação importante, legítima, que já há bastante tempo as trabalhadoras e trabalhadores da educação aqui na cidade têm lutado, e depois a gente faz o diálogo. Acredito que é melhor. Perfeito, vereadora Mariana Conte. Então, a gente já passaria agora as palavras para a Maria Emília, mas antes disso, deixa eu só fazer uma divulgação. É um debate público, infelizmente a gente não tem a condição de fazer ele de maneira presencial, mas a gente tem, então, utilizado alguns recursos. Então, quem quiser participar do debate, mandar uma contribuição, mandar uma pergunta, um questionamento, uma crítica, pode fazer pelo WhatsApp. O número vai ser colocado aí na tela, é os 19
97829-3776. 97829-3776. Então, esse número que está aí na tela por WhatsApp. Agora, é muito importante que a pessoa se apresente, tá? Diga, coloque o nome para a gente poder identificar de quem veio a pergunta e o questionamento. Ou então pelo e-mail, que é o comunicacal, né? Comunicação sem o tio, campinas.sp.leg.br. comunicacal@campinas.sp.leg.br. Então pode ser tanto pelo WhatsApp como pelo e-mail a participação aí do público que nos assiste tanto pela TV Câmara ou então pelo Facebook da Câmara de Campinas. Então queria agora passar a palavra para Maria Emília de Castro, que representa aqui a Comissão de Monitoras e Agentes da Educação Infantil de Campinas. Agradeço muito a presença, né, toda essa disposição aí de luta. Relembrando o que eu já disse no começo, né, a comissão protocolou no mês de março um pedido, um dossiê quase, assim, vamos dizer assim, de tão bem elaborado, né, muito consistente, politicamente e juridicamente, tanto aqui na Câmara como na Prefeitura. É evidente que a pandemia trouxe dificuldades para todos, né, no ponto de vista do diálogo para a solução do problema. Agora, nós já estamos no mês de agosto, né? Então, a Secretaria já poderia, na minha visão, ter recebido a comissão por mais vezes e poderia também estar aqui conosco nesse debate junto à Comissão de Educação da Câmara de Campinas. Maria Emília, muito obrigado, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Eu sou agente de educação infantil desde 2013, aqui na Prefeitura de Campinas, e como foi anunciado, sou membro da Comissão de Monitoras e Agentes de Educação Infantil. E para nós é muito importante estarmos aqui nesse debate, né? Esse debate que trata sobre a nossa carreira. As agentes de educação infantil são as profissionais da educação municipal que atuam nas creches ao lado das professoras de educação básica. Trabalho com as crianças de 0 a 3 anos. E hoje eu queria falar um pouco sobre o histórico de luta das monitoras e agentes, né? E também falar um pouco sobre o que a gente entende sobre a função e quais os passos que demos na direção da nossa valorização. A minha fala é o resultado das pesquisas que a nossa categoria fez sobre o nosso cargo, e com isso eu quero saudar todas aquelas que vieram antes de mim, que contribuíram com a minha fala hoje. As nossas conquistas, elas são conquistas históricas, né? A gente apresenta as leis, as conquistas, mas elas são conquistas de greve da categoria, principalmente. Então, quando uma pessoa presta o concurso para a gente de educação infantil e vê, né, que lá está uma carga de 32 horas semanais, sendo que 2 horas são de formação, as pessoas precisam saber que essa carga horária ela foi o resultado de luta, foi uma conquista de greve. E precisa olhar para isso, né? A luta das monitoras e das agentes, eu vou usar monitoras fundamentalmente no feminino, porque nós mulheres somos a maioria, né? E não à toa, nesse cargo nós somos a maioria formada por mulheres. Então, a luta das monitoras e agentes, ela se mistura com a luta pelo direito da criança à creche e pela compreensão da creche como um espaço de educação infantil e não um espaço, né, de assistência. A creche, para nós, é uma escola, mas ela teve que percorrer um caminho muito longo até chegar nesse patamar de escola. Então, assim, nós compreendemos os nossos centros de educação infantil. Para falar um pouco da nossa história, até os anos 90, as auxiliares, né, como eram assim chamadas, trabalhavam 48 horas semanais. Depois, todo o funcionalismo conquistou as 44 horas, depois vieram as 40 horas, e as monitoras avançaram na luta, conquistaram 36 horas, e em 2004 foram conquistadas 32 horas semanais, que são hoje divididas entre 30 horas de trabalho efetivo com as crianças e 2 horas de formações semanais. Então, é preciso destacar, né, um longo período de lutas que resultou nas hoje 32 horas semanais que nós realizamos. O concurso, as exigências de concurso, também nessas aparecem as mudanças. Inicialmente, nos concursos era exigido a 4ª série completa para exercer o cargo de auxiliar, né? Depois vieram, com algumas mudanças, vieram a exigência da 8ª série completa, e de 2007 até os dias atuais, a exigência é o ensino médio completo.
embora a maioria de nós, né, eu não sei precisar esse número, mas a maioria de nós hoje tenha a graduação em pedagogia. A nomenclatura mudou também, né, já foi auxiliar de creche, mas ainda temos as monitoras infanto-juvenil de concursos de período anterior ao concurso de 2007, mas a partir de 2007 todas somos agentes de educação infantil. Então as monitoras de infanto-juvenil, elas existem como cargo em vacância, né? No início dos anos 90, as creches, elas eram os centros infantis da divisão do menor do Departamento de Promoção Social, ligada à Secretaria de Assistência Social. Dos anos 90, ela passa a integrar a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, e o mesmo aconteceu com as profissionais dessas instituições. Então, de 1990 para cá, a creche avança, né, como uma função educacional. As atribuições das monitoras e agentes também foram se alterando ao longo dos anos, elas foram se complexificando, e é muito importante destacá-las, né? Com o passar dos anos, elas foram expressas nas regulamentações. E hoje as nossas atribuições, elas são muitas. E eu queria destacar algumas de uma atualização de 2014. Eu vou ler algumas dessas atribuições. Atuar nas unidades de educação infantil, acolhendo, cuidando e auxiliando na educação de crianças, em conformidade com a proposta educacional. Mais à frente. Conhecer e acompanhar o desenvolvimento das crianças, conhecer a forma como vivem, seus progressos, suas dificuldades, subsidiar e orientar as crianças em suas atividades recreativas, de cuidados com o corpo e repouso. Então, assim, destacar o desenvolvimento, acompanhar e auxiliar o desenvolvimento, corresponsabilizar-se pelo cuidado. E mais adiante aparece, como atribuição para nós, participar da avaliação e planejamento na unidade educacional, participar de atividades que visem integrar a escola com as famílias e a comunidade. Então veja que o nosso trabalho ele inclui auxiliar no desenvolvimento e participar do planejamento e avaliação, que na prática, né, no dia a dia, mostra como que é concreto no trabalho com as crianças a indissociabilidade entre cuidar e educar. Para qualquer agente monitora que a gente for conversar, para nós é muito claro, né, essa indissociabilidade entre cuidar e educar. E vejamos que essas atribuições, elas são muito parecidas, às vezes iguais, às atribuições dos professores, das professoras de educação básica 1, né, que é a nomenclatura das professoras de educação infantil, PEB 1. As atribuições são muito parecidas. Mas as agentes e as professoras, elas estão numa relação desigual de direitos. São funções parecidas e direitos desiguais. Há uma separação artificial e hierárquica entre o cuidar e o educar, que, né, remonta a uma separação hierárquica entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. É muito importante dizer isso, né, que por trás dessa separação tem essa concepção de hierarquia entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Mas isso não existe na prática, né? Não existe o momento do cuidar separado do momento do educar, né? As nossas ações, como a gente até acabou de descrever, elas são necessariamente pedagógicas, tem um sentido pedagógico nas nossas atribuições. E é tão pedagógico que, quando, por exemplo, nós temos, né, hoje, numa sala de aula com as crianças, nós temos uma pessoa que é responsável pelo cuidado, que limpa, que conduz a criança ao banheiro, que ajuda na troca de roupa. E tem um outro profissional que não faz isso, que não troca, que não leva ao banheiro, não troca as roupas. Nós estamos educando as crianças. E nós estamos educando a criança para a desigualdade. Então, a criança vai identificar que existe um profissional que faz e o outro que não faz. Então, nós estamos educando para a desigualdade. E nessa separação artificial, né, faz parecer que nós, as agentes, somos responsáveis pelo cuidado e que as professoras são responsáveis pelo pedagógico. Mas isso não existe na prática. E, além disso, por trás tem uma concepção muito atrasada, muito ultrapassada de ter duas profissionais dentro da sala com funções hierárquicas, né? Isso ainda é uma presença, um resquício do assistencialismo não superado na educação infantil, né? Remonta àquela antiga concepção de creche como um lugar para a criança comer, dormir, estar em segurança enquanto a família trabalha, sendo que a creche já deu muitos passos, né, no sentido da educação. E é preciso acompanhar, né? Preciso acompanhar esses passos e que na prática a gente realiza concretamente. Os anos que se seguiram, né, após a conquista da redução da carga horária que nós temos hoje, eles foram de lutas pela valorização e reconhecimento da nossa função enquanto educadoras, como professoras, né?
porque desde então nós temos uma contradição, né? No plano de cargos, carreiras e vencimentos, hoje nós somos do quadro geral de cargos, mas prestamos serviço na Secretaria Municipal de Educação. Somos organizados pela Secretaria Municipal de Educação, mas somos do quadro geral. Tem essa contradição. E essa foi uma pauta, em todas as nossas greves, essa reivindicação ela aparece como um item de pauta de negociação. E nós, desde então, já organizamos seminários, assembleias, já estudamos as experiências de outras cidades, né, que hoje a gente se aproximou, de outras cidades que conquistaram o cargo de professoras. Já fizemos panfletagem, paralisação das horas extras, né, que inclusive hoje a prefeitura sobrevive, né, com horas extras das agentes monitoras. E atualmente a gente tem a nossa comissão, né, com representantes de todos os NAEDs, dos 5 NAEDs, e nos organizamos autonomamente como assessoria jurídica. Aí, um pouco do que o vereador Gustavo Peta já relatou, no final do ano passado, ano de 2019, a gente fez uma intensa mobilização, nos reunimos com a Prefeitura e com a Secretaria para discutir, com a Secretaria Municipal de Educação, para discutir a formulação da carreira. E naquele momento nós apresentamos os nossos argumentos legais, que estão de acordo com a LDB, e os nossos argumentos pedagógicos, né? Em fevereiro desse ano, nós protocolamos junto à Comissão de Educação aqui da Câmara esse documento modelo que discute a nossa carreira, e em março nós protocolamos na Prefeitura. Esse foi o nosso último movimento, assim, às vésperas do fechamento, né, para o isolamento social, e até então nós não tivemos nenhuma resposta, né? A gente entende que o debate de hoje é mais um passo esse para a nossa luta. Nós queremos discutir nossa carreira e nós temos uma proposta que ela é muito embasada, tem muito argumento legal, do ponto de vista legal e do ponto de vista pedagógico. Em outros momentos, acho que é importante esclarecer, nós já utilizamos o termo enquadramento, já usamos o termo reenquadramento, né? Mas agora, estudando junto com a nossa assessoria jurídica, a gente acha que o termo mais correto é recepção jurídica do cargo. Mas mais importante do que a forma jurídica é o conteúdo, né? E o conteúdo da nossa luta é regularizar a nossa função como professores do quadro do magistério, com os direitos ao recesso, à aposentadoria e à progressão de carreira do magistério. E aí, para encerrar, dizer que nós queremos ser reconhecida por um trabalho que nós já realizamos, né? Que nós já estamos fazendo. Que nós não queremos nós não queremos que a nossa luta conduza a um desvio de função, não é isso? Porque nós somos muito comprometidas com a defesa do serviço público, né? E reconhecer um direito para nós significa reconhecer um direito para as crianças, significa superar esse arcaico que ainda está presente na educação infantil. Reconhecer um direito significa melhorar o atendimento. E estamos num momento que isso é muito importante afirmar os direitos básicos e as conquistas da classe trabalhadora no seu conjunto, né? Mais uma vez, uma expressão e um passo importante da luta da classe trabalhadora, o nosso reconhecimento como professoras. Acho que é isso que eu gostaria de destacar, saudar a presença dos vereadores aqui hoje, né, que estão comprometidos com a gente também. E agradecer de estarmos aqui, infelizmente, lamentar que a ausência da secretaria, que nós estamos, né, mas mostrando como nós estamos construindo esse debate. Obrigada, gente. Obrigado, Maria Emília, obrigado pela participação. Reforçando aqui o que foi dito pela Maria Emília, é importante dizer que eu estou aqui com o documento em mãos, né? É um documento da Comissão de Agentes da Educação Infantil e Monitoras, em defesa dos direitos da carreira do magistério. Ele foi assinado... eu vou registrar aqui. Ele foi assinado pelo advogado, o Alexandre Mandi, que é o advogado da comissão, pela Andréa dos Santos Centurião, né, pela Margarida da Silva Calisto, que é a Guida Calisto, e pela Maria Emília Rodrigues de Castro, né, em nome dessa comissão. Então, como eu disse aqui, é um documento que tem um embasamento muito consistente do ponto de vista pedagógico, jurídico. O documento pede, né, que a comissão possa fazer essa intermediação junto ao executivo,
é muito importante dizer que nós não temos prerrogativa legal de tomar a iniciativa enquanto vereador de propor, por exemplo, um projeto de lei nesse sentido. Ele já seria carregado de vício de iniciativa de acordo com a Procuradoria da nossa casa, da Procuradoria da Câmara. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o limite da nossa atuação aqui enquanto vereador é realizar o debate público e intermediar a relação junto ao Poder Executivo. Cabe à Secretaria Municipal de Educação e ao prefeito o envio de alguma proposta legal que possa fazer esse enquadramento que é comprovadamente justo e legal, né, do ponto de vista pedagógico e também do ponto de vista constitucional e da LDB. Então, nós vamos persistir, evidentemente, nessa intermediação. Agora, é preciso pensar outras medidas também, né? Eu acho que o caminho principal é o caminho da luta, da persistência, né? Quantos direitos nós conquistamos a partir dessa persistência, a partir dessa organização que vocês estão fazendo aqui através da comissão. Mas também há um caminho que é o caminho da judicialização, né? A ser pensado também, tanto pela comissão como por nós, né? A intermediação junto ao Ministério Público. Acho que tudo tem que ser observado na luta pelos direitos dos trabalhadores da educação, das trabalhadoras, ainda mais uma luta tão embasada em diversos aspectos, né? Então, eu vou passar já a palavra para a vereadora Mariana Conte, mas eu achei, Maria Emília, uma coisa muito interessante que você traz, e que eu já tinha ouvido da comissão em outros momentos, né? É que o que tem ocorrido em muitos municípios é que essa transição que nós tivemos da ideia da educação infantil enquanto direito da criança, enquanto direito educacional da criança, né, superando a ideia da assistência social, que foi uma ideia que prevaleceu tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista prático. Essa superação ela já ocorreu em vários aspectos, mas ela não ocorreu na sua totalidade. Isso aparece tanto nesse caso aqui, em que há uma diferenciação do trabalho da monitora com o trabalho da professora, e o trabalho da monitora sendo relegado a um papel que não seria um trabalho pedagógico, o que na prática é totalmente fora da realidade e não é justo do ponto de vista do reconhecimento do trabalho das monitoras, né, que carregam, vamos dizer assim, as unidades da educação infantil em todos os seus aspectos, né, e com muito trabalho pedagógico, evidentemente, e também aparece muitas vezes na nossa sociedade, né? Agora mesmo nesse período de pandemia, um argumento que apareceu com muita força, né, sobre o possível volta às aulas é esse argumento, né, de que onde ficarão as crianças no período em que os pais precisam voltar a trabalhar, né? É evidente que essa é uma preocupação objetiva, mas essa preocupação não leva em conta que a educação infantil não tem mais essa perspectiva assistencialista, né? Que a educação infantil é um direito das crianças e precisa ser visto sobre esse aspecto. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer muito as palavras da Maria Emília e eu queria passar, então, a palavra para a vereadora Mariana Conte. Enquanto isso, eu vou recebendo aqui algumas contribuições que logo após eu já vou anunciar aqui para vocês. Vereadora Mariana Conte. Bom, obrigada, Gustavo. Eu gostaria de parabenizar, na verdade, na pessoa da Maria Emília, toda a organização das monitoras, das agentes de educação infantil, e vou falar no feminino também, porque a maioria são mulheres, né? Isso também já é uma demonstração, né? A gente sabe que boa parte dos trabalhos relacionados ao cuidado estão, né? São exercidos pelas mulheres, e eu acho que é muito importante o debate que vocês trazem, né, do acúmulo que vocês trazem, tanto do histórico das lutas, das reivindicações, quanto o embasamento que justifica essa reivindicação, que vocês estão denominando não reenquadramento, mas a recepção jurídica do cargo, que eu acho que é importante, na verdade, isso que você coloca, né? Não está se pedindo para mudar as atividades, está se pedindo para reconhecer as atividades como atividades de educação,
Quer dizer, são trabalhos que já são exercidos, que já são feitos. E isso é super importante, na verdade, essa questão, porque reconhecer, infelizmente a gente tem visto aqui na cidade de Campinas, um discurso que muitas vezes é um discurso que, de acordo com a conveniência, né? Quer dizer, em alguns momentos, no sentido das atribuições, quando é para os deveres do cargo, das atribuições das atividades, as monitoras e as agentes são parte do processo educacional e, portanto, têm, digamos assim, atribuições que fazem parte do processo educacional, mas não são reconhecidas nos seus direitos como sendo parte da área da educação. Então, eu vejo que existe um discurso de conveniência, né? Quando interessa, vocês são reconhecidas. Quando não interessa, aí não há o reconhecimento. E eu acho que essa reivindicação visa corrigir isso, na verdade. É uma questão de justiça. E, no limite, é uma questão, inclusive, de fazer valer a lei, né? Fazer valer a LDB. Né? Então, eu acho que é super importante. A gente tem visto movimentos como esse em várias cidades, né? Em várias cidades tem acontecido isso, né? Esse reconhecimento de que não existe a separação entre o cuidar e o educar. E para a população de Campinas, eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo, isso não é apenas um ganho de qualidade, e isso não é menor, porque o ganhar a qualidade de uma categoria tão importante em termos de trabalho, de direitos, é importante, mas também traz um ganho de qualidade do ponto de vista da educação pública. E quando nós pensamos, né, na educação infantil pública, essa não é uma coisa banal, não é menor, esse reconhecimento da educação infantil pública enquanto educação. A gente sabe que no nosso mundo existem muitas desigualdades, e a educação pública, ela lida com as desigualdades sociais, lida com públicos periféricos, lida com populações que muitas vezes não têm acesso a condições de vida e que, portanto, a condições de vida, enfim, né, desiguais em relação à educação privada. E toda vez que a gente fala que é necessário e toda medida para melhorar a educação pública, significa caminhar no sentido de corrigir essas desigualdades, né? Então, uma criança que tem uma educação infantil de qualidade, e eu tenho certeza que Campinas se destaca por proporcionar uma educação pública de qualidade, muito por conta dos profissionais e das profissionais, uma criança, ela tem melhores condições de estar nesse mundo que, infelizmente, é um mundo que reproduz e coloca crianças, jovens nessa situação de desigualdade, né? Então, não acho que a educação vai corrigir as desigualdades, mas a gente precisa transformar e trabalhar para que a educação não reproduza essas desigualdades. Então, eu acho que é super importante a população apoiar a luta das monitores e das agentes como uma garantia de que as nossas crianças, as crianças que vão para a educação pública, possam ter o direito a uma educação pública de qualidade e, portanto, uma formação que as possibilite, né, enfim, estar nesse mundo que é um mundo tão complexo. E, na verdade, eu só queria colocar um último elemento, né, quer dizer, essa situação, nesse momento de pandemia, se torna ainda mais sensível, né? Quer dizer, porque a gente está tendo aí, né? Tem uma discussão sobre como é que vai ficar o ano letivo, e, enfim, como é que enfim, né? Como que vai ser trabalhado essas questões, mas a gente sabe que o trabalho, uma vez que quando se tiver condições sanitárias para voltar às atividades, isso vai exigir das profissionais e dos profissionais e da educação como um todo, de toda a secretaria, de todo o sistema educacional, um trabalho bastante... vai exigir muito trabalho, né? E um trabalho que precisa ser feito de uma forma bastante, digamos assim, cuidadosa, né? Porque a gente sabe que vai ter que se reconstruir vínculos, vai ter que se colocar, digamos assim, a gente está no momento de mitigar né, e é correto, né, que as atividades que estão sendo desenvolvidas, porque os profissionais de educação estão desenvolvendo atividades, e eu tenho acompanhado, né, estão em intenso trabalho, né, em momento de pandemia, no momento de mitigar os efeitos desse momento que não estão podendo ter aulas presenciais, mas uma vez que tiver condições sanitárias, vai ter que ser desenvolvido um trabalho bastante cuidadoso para, digamos assim,
lidar com os efeitos do que foi esse momento de pandemia, né? Então, eu acho que a hora é muito oportuna. Quer dizer, as trabalhadoras, as agentes de educação infantil e as monitoras, com certeza vão ser convocadas, né? E vai ter toda uma discussão na secretaria sobre a necessidade desse trabalho estar dentro dessa política de retorno às atividades. Então, acho que é muito, muito oportuno que a secretaria reconheça, né? Que a Secretaria de Educação reconheça, inclusive, esse trabalho que vai precisar ser desenvolvido. Me preocupa muito uma certa transferência de todas as responsabilidades sobre os profissionais, né? Eu acho que não é assim que tem que caminhar. A Secretaria de Educação tem que proporcionar um retorno às atividades quando for possível, que seja um retorno, né, apoiando e trabalhando, construindo isso coletivamente com os profissionais. E certamente é oportuno do reconhecimento desse papel educacional que vai, né, como a Maria Emília colocou, do ponto de vista do que já acontece, já é realizado, vocês fazem educação, vão ser chamadas a fazerem, né, a trabalharem isso nesse momento, né, e eu acho que é importante que isso seja acompanhado pelo reconhecimento e pela garantia de direitos enquanto trabalhadoras da educação. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Nós já estamos recebendo aqui algumas participações, eu queria fazer a leitura. A Giane dos Reis Antunes. Boa tarde, meu nome é Giane dos Reis Antunes, agente de educação infantil em Campinas. É uma injustiça não sermos reconhecidos no corpo docente da escola, pois sem os agentes, os professores não conseguem desempenhar bem o seu plano de aula em sala. É uma equipe, né? A Camila Cristina Rocha também fala, faz uma pergunta, na verdade. Se o professor só acompanha a turma de integral em apenas meio período, quem hoje desenvolve a proposta pedagógica no tempo em que o professor não está em sala? É uma pergunta da Camila Cristina Rocha. E nós vamos continuar recebendo aqui as perguntas e lendo. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, conversar um pouco com a Maria Emília no seguinte sentido. Voltando a ler aqui novamente esse documento que vocês apresentaram, primeiro é importante dizer que um documento muito bem fundamentado, ele solicita, né, a criação de um grupo de trabalho que pudesse ter a presença da prefeitura, da Comissão de Educação da Câmara e também de outras representações, né, pudesse ouvir o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que essa visão jurídica, que muitas vezes engessa o debate, do tipo assim, não é possível transformar as monitoras em professoras, né? Não é possível esse enquadramento imediato. Esse é o tipo do argumento que já foi superado, inclusive juridicamente, porque não se trata disso, mas que muitas vezes aparece para engessar qualquer tipo de discussão que possa levar em conta a necessidade, né, da garantia dos direitos para as atividades que as monitoras cumprem hoje dentro da educação infantil. Então, eu queria que você pudesse, Maria Emília, para a gente fazer aqui um bate-bola, falar um pouco mais sobre isso, né? Se você também tem informações de outros municípios, né, que já estão superando essa falta, esse falso argumento, né, de que isso não seria possível juridicamente, né? E como você disse, pelo que eu entendi, a comissão foi recebida no final do ano, houve uma expectativa de continuidade do debate e até o presente momento a secretaria não marcou uma nova reunião. É isso. Para além dessa iniciativa aqui na Comissão de Educação da Câmara, vocês não tiveram mais nenhuma oportunidade de discutir com a Secretaria Municipal. Eu queria que você falasse um pouco isso, tanto de experiências fora, se vocês conhecem, como também dessa relação com a Secretaria Municipal.
As reuniões estão sendo pedidas, não há devolutiva ou alguma resposta em outro sentido? Como que está isso? E se você quiser comentar também essa observação feita pela Camila, né, no caso, por exemplo, das turmas de período integral, como que ficam a parte pedagógica quando o professor não está presente? Bem, com relação aos passos que a gente deu, né, no final do ano foi isso, assim, a gente conseguiu se reunir com a prefeitura, e a prefeitura naquele momento dizia que estava pensando, estava elaborando um novo plano do magistério. A gente não teve acesso a como seria esse plano, e naquele momento eles achavam que a nossa proposta era interessante, né, no momento em que a gente estava construindo a nossa proposta. A gente está participando de um movimento um pouco maior do estado de São Paulo, né, o movimento Somos Professoras, que tem lutado com outras cidades, né, mostrado a experiência de outras cidades também, que também estão reivindicando essa recepção do cargo, e com outros nomes, né? Em outras cidades são auxiliares, são pajens, inclusive tem esse nome super antiquado em outras cidades, enfim. E aí nós estamos nesse momento, assim. Até então, nós não tivemos nenhuma resposta da prefeitura com relação a esse documento que você citou, que está em mãos aí. Esse mesmo documento, teoricamente, chegou às mãos da secretaria e a gente ainda não teve nenhuma resposta disso. A gente imagina que é uma questão que outras secretarias da prefeitura devem se debruçar, né? Mas do nosso lado nós estamos organizando os argumentos legais e pedagógicos. Acho que essa foi a nossa função nesse processo. Isso que nós conseguimos reunir. Tem outras cidades, nessa caminhada nossa, nós conhecemos outras cidades que hoje são todas professoras, não tem essa separação antiquada de professores e monitores e agentes, são todas professoras, os concursos são só para professoras, então teve experiências em Santos, Guarulhos, São Paulo também, então essas cidades grandes, inclusive, né, conseguiram avançar e hoje são todas professoras, a gente busca também como exemplos essas cidades. Agora, acho que é isso que nós temos até então. E com relação à fala da Camila, realmente a gente se pergunta mesmo, né, se a creche é uma escola, um lugar de educação, né, porque não sei se outras pessoas que estão nos acompanhando sabem que no período da manhã, né, as crianças estão com a professora e as agentes, e no período da tarde as professoras encerram sua jornada e as crianças ficam só com as agentes. E aí, a pergunta é essa, né? Nesse período, então, não tem educação? Não tem pedagógico? E tem, é claro que tem. Ele não é pago, ele não é valorizado, ele não é reconhecido, mas tem. Todo o nosso dia, né, com as crianças, da hora que elas chegam até a hora delas ir embora, é fundamentalmente pedagógico, com sentido, né? Enfim, aí essa questão, ela aparece também no recesso. No meio do ano, as professoras têm o direito ao recesso, né, no mês de julho, no final do ano também, em dezembro, elas têm o direito ao recesso, e nós, as agentes, nós não temos. Aí a gente questiona a secretaria dizendo, então, nesse período não tem educação? Nesse período é só assistência? Não, né, tem educação também, mas não é paga, não é reconhecida. O trabalho é de educação, o direito, né, como a gente diz, não é reconhecido, mas é um trabalho de educação, sim. Mas essa contradição, ela aparece muito para nós na época do recesso. Então agora as crianças não vão, agora a creche se transforma em outra coisa? Não, ela consegue sendo uma escola e nós trabalhando nessa escola. Então é bem importante marcar essa contradição, né? Ela explica muita coisa, assim, ela quer dizer muita coisa. Mas precisa dizer que nós não estamos nos negando a desenvolver projetos como a gente desenvolve com autoria, com protagonismo das agentes. Nós seguimos fazendo isso e queremos ser reconhecida por esse trabalho que a gente já faz. Legal, Maria. Mais algumas contribuições. Então, a Fátima Lima. Por que os títulos de pós-graduação dos agentes e monitores não são reconhecidos para o adicional salarial? Né? A Fátima coloca essa questão. A Jusilene, dos Santos Souza Vieira.
A Secretaria Municipal de Educação receberá os informes discutidos nesse debate, uma vez que não quis se fazer presente para responder os questionamentos. Estamos trabalhando de forma remota. Em nosso ponto consta afastamento. Em relação a essa questão da Juscelene, Juscelene, assim, nós vamos sim enviar todo a ato, relatório, o vídeo dessa reunião para a Secretaria Municipal de Educação. Nós também estamos avaliando aqui a possibilidade de incorporar em um pedido de convocação da secretária por conta da ausência da reunião anterior os questionamentos de hoje também, vamos discutir isso no final. Então, eles receberão tudo que foi discutido aqui, e essa questão do afastamento já foi fruto também de um requerimento que nós fizemos, que ainda não foi respondido. Nós estamos aguardando a resposta, porque os prazos também estão suspensos por conta da pandemia. Há uma resposta informal, não no papel, e por isso que eu não, vamos dizer assim, eu não considero ainda ela completamente, ela não é oficial, de que que quando consta o afastamento, os direitos previdenciários, outros direitos vinculados não estariam comprometidos. Mas é evidente que nós estamos aguardando uma resposta oficial sobre esse tema. E uma última contribuição do Alexandre Mandi, que é advogado da Comissão de Agentes da Educação Infantil de Campinas. O doutor Alexandre fala: boa tarde, parabéns ao vereador Gustavo Peta por chamar nessa audiência pública e abrir o espaço para essa pauta tão justa em defesa da educação infantil e sua firmeza na defesa da qualidade da educação. Parabéns, vereadora Mariana, pela posição sempre coerente em defesa da classe trabalhadora, especialmente quando do corte de gêneros sobressai, como é o caso. Parabéns, Maria Emília, sua fala apresentou muito bem o histórico da luta e como a Prefeitura tem a oportunidade para corrigir algo que vem desde 1996 com a LDB. Vamos seguir a luta. A luta é pelo devido reconhecimento das funções historicamente exercidas. Juridicamente está respaldada, assim como em termos pedagógicos. A síntese é por uma decisão política. Por isso, a luta segue. Uma pena a Prefeitura não estar presente hoje e ainda não ter atendido a comissão. Mas o combate está bem alinhado e há muitas guerreiras e vamos adiante. A Câmara pode oficiar e cobrar a Prefeitura, além de intermediar uma reunião. Uma pergunta: se sim, gostaria de sugerir como proposta de encaminhamento. Um abraço para todo mundo. Parabéns, Gustavo Peta. Não é uma transformação ilegal que afronta o artigo 37 da Constituição Federal e a súmula vinculante 43 do STF. É a aplicação dos artigos 61 e 62 da LDB. Então, o doutor Alexandre também traz aqui mais elementos, né, tanto jurídicos, também políticos, pedagógicos dessa luta. E respondendo essa questão, sim, é possível sim a gente oficiar e cobrar a Prefeitura, fazer isso de um ponto de vista assim, documental. Então, eu acho que é um bom já encaminhamento também da gente fazer esse encaminhamento oficialmente, anexando toda a reunião aqui para a Prefeitura e pedindo, evidentemente, uma reunião entre a comissão e a Prefeitura. Acho que é possível, pode ser um dos encaminhamentos. E só mais uma contribuição, deixa eu ver se eu já falei todas, da Guida Calisto, que também é monitora, né? A Guida, foi criada uma comissão por parte da Secretaria Municipal de Educação, inclusive teve divulgação no Diário Oficial de nomes que formam essa comissão. Sabemos que nesse grupo não existe monitoras e agentes de educação infantil. Queremos saber o que a Secretaria Municipal de Educação está discutindo sobre a nossa situação. Diadema e Curitiba também são referências de recepção na carreira do magistério de monitoras agentes de educação infantil. Então, há essa referência aqui de Diadema e de Curitiba, que sempre é importante, né? Um exemplo de cidades que já estão mais avançadas do que Campinas nesse direito de recepcionar, né, os direitos das monitoras, dos agentes. Então, a contribuição aqui da Guida. Eu acho que eu li todas as contribuições que chegaram até então. Então, eu queria, conversando aqui com a vereadora Mariana Conte e com a Maria Emília,
a gente pensar aqui alguns desdobramentos, né, dessa reunião. Primeiro que eu acho que reunião importantíssima, né, porque quanto mais a gente publicizar, né, tornar público a luta de vocês, mais eu acho que ela pode se fortalecer, né, porque é uma luta justa, uma luta amparada juridicamente, pedagogicamente, e é uma luta de reconhecimento, né, de uma categoria tão importante para a educação infantil da nossa cidade, tão importante para milhares de crianças, né, de várias gerações, né, e então a gente tem que encaminhar e persistir. Eu acho que a gente poderia, e queria ouvi-las, alguns encaminhamentos. Primeiro, há um pedido de convocação da secretária, que é evidente que a gente sabe que a correlação de forças na Câmara é difícil, mas esse pedido pode até, em alguns casos, pode até virar alguma articulação para convite por parte da base do governo. Essa convocação hoje está amparada na ideia por conta do possível retorno às aulas. A gente poderia, então, incorporar esse tema nesse pedido de convocação. Esse é um encaminhamento. O outro é esse que o doutor Alexandre aqui aponta, da gente oficiar a prefeitura, né, a partir desse debate público realizado, né, solicitando que o diálogo se restabeleça com a comissão e pedindo uma nova reunião, né, que foi interrompida a partir aí do início da pandemia. Esse é um segundo encaminhamento. E abriria aqui para ver se a gente pode pensar outros encaminhamentos, né, possíveis, mas eu acho que pelo menos esses dois encaminhamentos a gente já poderia fazer diante desse rico debate que nós fizemos aqui nessa tarde. O que vocês acham? Aí abriria aí para vocês se posicionarem. Você pode abrir para elas? Já abriu. Obrigado. Não sei se a Maria Emília quer falar antes. Pode falar, Maria. Pode falar. Tá. Na verdade, eu acho que é uma boa, Gustavo, essa questão da convocação. Já é a segunda reunião que a secretaria não comparece, né? E a segunda reunião, assim, com um tema importante. Então, me parece que está sendo aí um certo método, né, de lidar com as questões das reivindicações. E eu acho que também nessa convocação, acho que é importante a gente relembrar aquela reunião que teve na manifestação, que foi uma manifestação super importante, né, uma manifestação das agentes e monitoras na Câmara no ano passado, em que houve a discussão com o líder do governo, né, então houve aí o compromisso de vereadores, o compromisso do líder do governo em relação a esse diálogo, a esse debate. Né? Então, assim, gostaria, né, de corroborar aí com o que a Guida comentou, né? Quer dizer, não dá para decisões serem tomadas a despeito, né? Você tem uma manifestação, uma movimentação, toda uma discussão que está acontecendo na categoria. A secretaria está fazendo um processo às portas fechadas, aí não dá, né? Isso é uma coisa que, enfim, até desrespeitoso, né? Então, acho que a gente acho que é importante, né, o vereador Gustavo, né, tomar a iniciativa, né, de fazer isso como presidente da Comissão de Educação. Se achar que é necessário, eu posso assinar junto, mas a gente faz a batalha na sessão, porque esse requerimento tem que ser aprovado, né, e a gente sabe que é sempre uma batalha para que se aprove, mas eu acho que é importante a gente apelar para os compromissos que foram firmados, não apenas do líder do governo, mas de outros vereadores também na ocasião da manifestação. Então, eu acho que isso é importante, porque me parece que a secretaria tem optado por não comparecer e não dialogar, né? Perfeito. Maria Emília? Bem, eu acho que é isso também. Acho importante a gente continuar nesse caminho que nos é possível agora, né? Dizer que nós também estamos organizadas, também aprendemos a fazer nossas reuniões virtuais durante a pandemia, nós monitores fizemos as nossas assembleias. E mais uma divulgação também desse movimento, somos professoras, né, desse movimento estadual, é que nos dias 28 e 29 de agosto nós vamos realizar um seminário. E aí, né,
nós divulgaremos também. Mas acho que o encaminhamento em geral é esse mesmo que já estamos construindo aqui. Perfeito. Então, gente, eu acho que é um pouco isso. Acho que o debate foi muito importante para dar visibilidade a uma luta de alguns anos, né? Que é uma luta super justa, de um reconhecimento, né, da cidade, do município, a um trabalho tão importante feito pelas monitoras, pelos agentes de educação infantil, de superação, né, de uma visão atrasada de educação infantil que prevaleceu no Brasil por muitos anos e que já foi superada do ponto de vista, inclusive, legal e também do ponto de vista prático, mas que sempre há questões que não foram superadas totalmente por conta de visões equivocadas e atrasadas de administrações. Então, acho que a gente o debate trouxe à tona isso novamente. A partir disso, então, nós vamos oficiar a Secretaria, a Prefeitura, com o conteúdo desse debate e pedir a reabertura do diálogo. E, além disso, também vamos incorporar ao pedido de convocação esse tema também para que a secretária possa vir à Câmara falar sobre o assunto. Porque é evidente que nós vamos lutar para que o canal de diálogo se restabeleça a partir de reuniões na Secretaria Municipal. O que a gente quer é dialogar e avançar, o que a gente quer é superar o problema. Mas a gente tem que dizer que a secretária municipal de educação, a secretária Solange Pellicer, ela tem o dever de prestar esclarecimentos à sociedade campineira e a essa casa, em momentos oportunos, em momentos adequados, em momentos importantes. E eu considero que tanto o tema da semana passada, que é o tema do possível retorno, que graças à mobilização dos educadores, de pais e mães de alunos, houve um recuo por parte da administração, mas que ainda não há uma resposta clara e transparente se isso ocorrerá ou não nesse ano. E esse tema que nós tratamos hoje são temas relevantes que demandam debate público e é dever do administrador público realizar esses debates com transparência e com consistência. Então, eu considero que é mais um elemento para a possível convocação da secretária. Então, eu gostaria dessa forma, não sei se a vereadora Mariana, se a Maria Emília gostariam de falar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação. Acho que é isso, Gustavo. Acho que a gente segue na luta, né? E segue pressionando, né? Na verdade é isso, né? Como a Maria colocou, todas as conquistas foi com base na pressão, no debate, né? Nas lutas. E eu acho que é um momento oportuno e é super importante que essa organização esteja acontecendo. É importante que esteja acontecendo esse seminário. Enfim, é isso que pode trazer a conquista desse reconhecimento, que já é tardio, né? Demorou. Né? Esse reconhecimento demorou para acontecer, mas eu acredito que a organização é o que pode fazer isso acontecer de fato. Então, perfeito. Então, gente, a gente gostaria então de encerrar agradecendo muito a comissão, né? Eu acho que o trabalho da comissão tem que ser muito valorizado, porque a comissão se organizou a partir de lutas do ano passado, se preparou politicamente, juridicamente. Então, é um trabalho que demanda, né, muita energia, muito comprometimento, né? E eu quero, então, parabenizar o trabalho da comissão, o fato da Maria Emília ter representado a comissão aqui na nossa reunião. Os encaminhamentos eu já aqui disse. Queria, então, também agradecer os funcionários aqui da Câmara novamente, os trabalhadores, os servidores, TV Câmara, e a gente segue aqui na nossa jornada em defesa aqui da educação pública na nossa cidade, e também lembrando toda a cidade de Campinas que nos assiste, que nós ainda não vencemos a pandemia, nós não vencemos o vírus, né, que as medidas preventivas ainda são muito importantes. Quem puder permanecer em casa, fique em casa. Quem for obrigado a sair de casa por conta de necessidades de trabalho, né, que tome todas as medidas preventivas de proteção, porque nossa curva de transmissão voltou a crescer.
né? Então, nós não estamos numa situação ainda tranquila em relação à pandemia que permitiria um relaxamento, né, por parte das pessoas em relação às medidas preventivas, né? Por mais que muitas vezes as falas das autoridades públicas levam a gente a crer isso, mas os números das autoridades sanitárias não mostram isso. Então, vamos tomar aí todas as medidas para a gente poder atenuar os efeitos dramáticos da pandemia na nossa cidade, no nosso país. Gente, muito obrigado, um bom final de tarde e seguimos aí na luta, agradecendo novamente todos os servidores e a TV Câmara. Obrigado. E você acompanhou ao vivo aqui a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte. Fique com a gente, fique com a nossa programação. TV Câmara, Campinas.